Busque o que está adormecido em você e transforme a sua vida. Reconheça o seu verdadeiro valor. Começa agora pela rádio Novo Despertar, o programa Despertar do Conhecimento, com a apresentação de Renilde Santos. Boa noite, ouvintes da nossa rádio Novo Despertar. Muito boa noite nessa noite de terça-feira, iniciando a nossa semana. Estamos aqui de volta com a Teime de Freitas e dessa vez ela vai falar, como prometido, da constelação familiar. Boa noite, Teime, tudo bom? Boa noite, Renilde, boa noite, ouvintes. Espero que essa semana seja bem proveitosa, cheia de sucesso e conquistas. Com certeza será. E aí vamos falar um pouco da constelação, que é uma técnica muito interessante, né, Temes? Sem dúvida nenhuma, é uma ferramenta extremamente importante e válida em processos terapêuticos, embora ela seja uma terapia bastante pontual. Acho que vale sempre a pena a gente contar um pouquinho da história dela, né? Foi Bert Hellinger, um alemão, e os alemães, é engraçado, eu pelo menos falo por mim, a minha percepção do alemão é como se fosse sendo pessoas muito duras, muito frias, né? Porque eu acho a língua uma língua dura, mas eles são extremamente abertos e desenvolvem muitos tipos de terapias alternativas, vendo a pessoa como um todo, tentando resolver problemas emocionais, etc. e tal. E não é a ideia que a cultura alemã me passa, mas isso aí é um preconceito da minha parte. Mas Bert Hellinger, ele nasceu antes da Segunda Guerra, foi criado em um sistema muito rígido católico. Durante a guerra, ele era totalmente a favor da paz. Então, havia algumas coisas propostas pela Gestapo para a mocidade na época, das quais ele não participava por causa dos princípios dele. Ele chegou até a sofrer uma certa perseguição por causa disso, e ele acabou virando padre. Entrou para o convento e se ordenou padre, e foi para a África, na África do Sul, não, África Ocidental, se eu não me engano, não sei se eu estou falando besteira, porque eu não sou muito boa em geografia, mas foi na África. E ele ficou 16 anos entre os Zulus. Depois desses 16 anos lá, ele observou muitas coisas, mas ele começou a se interessar por vários tipos de terapias humanas. Então ele começou a estudar psicoterapia, psicanálise, e fez vários cursos nesta área. Acabou deixando de ser padre, casou-se, veio embora da África, foi para os Estados Unidos, fez muitos cursos, esse tipo de análise, de psicoanálise, etc. e tal. E depois, baseado em todo esse conhecimento que ele adquiriu, ele começou a desenvolver a própria terapia dele, que é a constelação sistêmica familiar, usando não só as terapias que ele teve como base, uma delas chamada culturas familiares, que dentro de um grupo de pessoas escolhia uma pessoa totalmente desconhecida para representar coisas de uma determinada pessoa daquela família que estava se propondo a resolver o problema, e essa pessoa passava a sentir os mesmos problemas, os mesmos sintomas em caso de doença da pessoa escolhida. Então ele utilizou vários tipos e utilizou outras ideias como base para o desenvolvimento da constelação familiar. Entre elas, ele utilizou a experiência dele nas tribos Zulu, onde ele observou que certos casos dentro de famílias se repetiam de geração para geração, e utilizou também a ideia dos campos da ressonância mórfica, que fala de campos morfogenéticos, do Hubert Sheldrake. Ele é um inglês e ele desenvolveu essa teoria da ressonância mórfica, onde ele diz que dentro de um determinado sistema,
todos os membros que pertencem àquele sistema acabam conseguindo compartilhar de tudo aquilo que acontece no sistema como um todo. E ele tem inúmeros exemplos, mas um que eu gosto muito, que eu acho que representa bem essa coisa de ressonância e de campo morfogenético, é a história dos pássaros de cabeça azul chamado blue tits, muito comuns na Inglaterra. Esses pássaros, eles têm uma vida muito breve, de 2 a 3 anos só. E eles vivem num habitat muito restrito, de no máximo 2 a 3 quilômetros. Eles nunca se afastam mais que isso do próprio habitat. E na época, antes da Segunda Guerra, entregava-se leite em garrafas de vidro com uma tampa de papelão e em domicílio. De repente, começaram a acontecer das tampas estarem destruídas e a nata que se formava em cima não estava mais na garrafa de leite. E aquilo se tornou um mistério, até que em algumas ocasiões as pessoas começaram a achar esses pássaros que tinham caído dentro do leite e morrido afogados. Só que esse processo se tornou um processo comum na Inglaterra inteira. E até em países próximos onde havia existência desses pássaros. Só que eles não se afastam mais que 2 ou 3 quilômetros do habitat deles. Como eles poderiam, o mesmo processo poderia estar acontecendo a 150, 180 quilômetros de distância. Aí começou a Segunda Guerra e esse hábito foi interrompido de entregar o leite em domicílio. E quando a guerra acabou, com certeza os pássaros, aqueles pássaros que tinham esse comportamento já tinham morrido todos, porque eles não conseguem sobreviver mais que 3 anos. Eles recomeçaram, em 51, eles recomeçaram a entregar novamente o leite em domicílio, na garrafa de vidro, com a tampa de papelão. E o que aconteceu? O processo começou a se repetir. Começaram a atacar as tampas novamente e comer a nata. E isso se espalhou novamente pela Inglaterra inteira. Então, só realmente a ressonância mórfica pode explicar isso. Dentro daquele sistema, aquilo já era um hábito que já tinha sido incorporado, e não importando o tempo entre uma geração ou outra de pássaros, o hábito passou para essa nova geração outra vez. Fica tipo consolidado, né? Exatamente. Então, com todas essas ideias de base, Bert Hellinger desenvolveu a constelação sistêmica familiar, onde ele propõe que o sistema familiar é como se fosse uma teia de aranha, onde todos os membros daquele sistema se comunicam com todos os membros de várias maneiras. E ele propõe, dentro do primeiro livro dele, As Ordens do Amor, ele propõe 3 princípios básicos: a hierarquia, o acolhimento, o pertencimento, melhor dizendo, e a aceitação. Bom, o que acontece? Se dentro de um sistema familiar, por algum motivo, tudo foi feito para trabalhar em equilíbrio, se dentro de um sistema familiar, por algum motivo, alguma coisa se rompe, um desses fiozinhos que unem o sistema todo, os componentes daquele sistema, se rompe, aquilo causa um emaranhado e ele afeta o sistema como um todo. E isso sempre acontece por amor. A alma mais amorosa acaba se solidarizando e criando empatia com algum antepassado que às vezes ela nem conheceu e acaba repetindo o padrão daquele antepassado. Eu não sei se acontece com coisas boas, porque ninguém procura ninguém para pedir ajuda porque está repetindo um padrão bom. Sempre com coisas ruins, lógico, que são coisas que nos incomodam. Então existem muitos problemas, não só de saúde, mas outros tipos de problemas que podem ser resolvidos na constelação familiar. Existe, por exemplo, o caso de um rapaz que ia muito bem, muito inteligente, muito bem qualificado,
ele conseguia um emprego, rapidamente ele subia, quando ele chegava lá em cima, de alguma forma ele se auto-boicotava e perdia tudo e começava tudo de novo. Na constelação mostrou que essa alma estava se solidarizando com o bisavô, que ele não tinha conhecido, que tinha um negócio, ele montou um negócio de armarinhos, virou um negócio familiar, o negócio cresceu, só que quando cresceu muito, eles não tiveram como lidar com aquilo e manter, e acabaram perdendo tudo. Esse rapaz se solidarizando com a alma do avô, com a história do avô, do bisavô, melhor dizendo, o que aconteceu? Cada vez que ele chegava lá em cima, ele dizia, não, eu não vou ser feliz porque o senhor não foi feliz, eu também não vou ser feliz, o senhor não conseguiu manter os seus bens, também não vou manter os meus. Perdia tudo. E perdia tudo. Existem outros casos de doença, mas é sempre a alma mais amorosa que repete, que se solidariza e acaba repetindo esse padrão. Quando você resolve esse tipo de emaranhado, você resolve, como a constelação é atemporal, você resolve lá no passado, para aquele seu antepassado que sofreu o problema e para os seus futuros descendentes. Porque se você não resolve o problema na sua geração, isso pode até pular uma geração, mas pode continuar se repetindo periodicamente. É a história da ressonância mórfica, né? Se você não resolve aquilo continua dentro do sistema. Outra coisa que é muito comum de criar um buraco, um emaranhado no sistema familiar é o não pertencimento. Isso é muito comum em casos de abortos que foram às vezes forçados a fazer por circunstâncias, ou então, antigamente, mais do que agora, pessoas que tinham problemas mentais e que eram excluídas da família porque eram motivo de vergonha. Ninguém queria admitir que tinha um parente, um familiar com um problema mental. Eu tenho um caso, eu não sei nem dizer o que aconteceu, mas a minha mãe, no segundo casamento dela, a família do meu padrasto era uma família muito bem de vida, etc e tal, e uma tia dele, uma das filhas, tinha 3 filhos, um dos quais com síndrome de Down. E esse menino foi totalmente tirado e excluído do seio familiar. Ele vivia, como eles tinham muitas posses, ele vivia numa clínica com todo o tratamento, com tudo, mas ele não tinha a família. E esses são casos típicos de ocasionar problemas no sistema. A falta de pertencimento, o não acolhimento, alguém fatalmente vai se solidarizar com essa pessoa que foi excluída e vai acabar criando problemas para si próprio e para os seus descendentes. Sim, eu tenho até uma teoria, Temis, que depois eu tomei conhecimento também com um tipo de medicina também alemã, né, que ele também não é, a terapia dele não era constelação, era uma outra coisa. Que também via essa estrutura familiar, e ele via mais a árvore genealógica, na verdade, né, a gente corrigindo algumas coisas. E ele dizia o seguinte, né, que essas pessoas que se solidarizam, né, com o sofrimento de algum antepassado, na verdade, ele falou que também ela vem com uma certa sensibilidade, porque é ele que ia salvar toda a estrutura da árvore. Que ele põe uma coisa que depois eu confrontei com umas coisas na minha família também, que a partir do momento a árvore começa a morrer, e dentro daquele sistema as pessoas começam a não ter filhos mais. Por alguma razão, ele diz que aquela árvore de família está morrendo. Então, esses extremos, essas pessoas que vêm se sensibilizando, é ela que vai promover também a salvação para a árvore. Interessante. Aí depois eu fui comparando com a constelação, eu falei, olha que interessante, se você for ver, as pessoas que são fragilizadas ali de alguma forma, então não é à toa, né? Se você faz o cruzamento das informações, você vê que tem alguma coisa nesse. É verdade, né? E aquilo, a constelação é muito pontual. Você não pode, por exemplo, ter um problema de relacionamento e um problema de dinheiro. Você não pode resolver os dois ao mesmo tempo. É uma coisa por vez. E mesmo quando a gente pega um problema, às vezes a coisa está tão emaranhada, está tão intrinsecamente enrolada, que é preciso mais que uma
constelação para que se resolva aquele problema. Que resolve, resolve. Resolve. De repente não resolve na primeira, mas aquela ali abre as portas para... No meu caso, eu tenho o meu exemplo próprio, eu precisei de 4 constelações para resolver um problema. E foi muito engraçado porque eu decidi constelar uma coisa, depois eu decidi constelar outra, e essa outra coisa acabou parando naquela primeira. Então, às vezes, nós temos como se fosse vários pontos que se remetem a um ponto só. Então, é aí que eu digo que a gente precisa mais de uma constelação para poder resolver aquele ponto. Mas que resolve, resolve, com toda certeza. Outra coisa é que quando a constelação pode ser feita individual ou pode ser feita em grupo. Eu, particularmente, prefiro a de grupo. Porque aí, assim, a gente tem representantes. Esses representantes que vão atuar naquela constelação vão ajudar o constelado e vão se ajudar. Porque se você parar, eu também já atuei como representante, se você parar para pensar, sempre tem alguma coisa naquela constelação onde você está ajudando, representando, que diz respeito a você. É alguma pontinha, alguma historinha, e você já está resolvendo aquilo, você já está trabalhando aquilo. Não é à toa que você é chamado para... É impressionante como cada grupo que a gente vai trabalhar a constelação, existe alguma coisa em comum naquele grupo. As pessoas não vêm por acaso. De uma certa forma, você há de convir comigo, que aquele grupo também já vem com um certo campo mórfico, né, que coincide, né? Sim, coincide. E aí é aquilo, o que a gente faz? Na constelação, a pessoa que vai constelar, ela não representa, ela não faz nada, ela fica fora do campo. Ela só escolhe os dois, geralmente são 2 representantes iniciais, dependendo do tipo de constelação, mas ela escolhe e ela posiciona esses 2 representantes dentro do campo. E a partir daí, a partir do momento que ela toca esses 2 representantes e que ela pensa quem um e quem o outro vai representar naquela constelação, ela está transferindo a energia do campo. A partir daí se forma o campo mórfico. E aí os representantes só precisam sentir e deixar fluir. É importantíssimo que a pessoa que vai representar não comece a racionalizar. Porque às vezes você fala, eu estou com uma vontade de rir, que ridículo, não tem nada. Não pense, ria. Porque tudo, dentro da constelação, tudo é importante. Um passo para trás é importantíssimo, um passo para o lado é importantíssimo. São os movimentos que mostram ao constelador o caminho a seguir. E eu gosto muito da constelação com representantes, porque os representantes dão uma série de feedback, de informação, que são importantíssimos para a gente conseguir desenvolver aquela constelação e chegar no ponto que precisa ser chegado. Com certeza. Eu também sempre falo que a em grupo é muito rica. Não que a individual não seja tão importante e tão eficaz. Não é isso. Pelo contrário. Eu prefiro, porque daí, na individual, você tem que contar muito com a percepção do constelador, né? E aí o constelado também é muito exigido. Em compensação, em grupo, o constelado não é exigido. Ele só assiste. E é muito normal que a pessoa venha com alguma coisa consciente para constelar. E tudo bem. A gente até parte daquilo. Só que quando a constelação se desenrola, ela mostra que no campo inconsciente a coisa é totalmente diferente. Isso é muito comum. E a constelação só funciona mesmo no campo anímico, não é no campo consciente. Então não adianta você achar, tem gente, já vi muita gente sair falando, não tem nada a ver comigo. Só que passando o tempo, a pessoa vê que tinha realmente a ver, acaba até descobrindo, existem coisas também que são os segredos familiares. Tem segredos que a gente não pode revelar, porque a constelação não permite que a gente revele. Outros segredos são mostrados na constelação. Alguns segredos a pessoa não tem como confrontar, como confirmar, mas tem muita gente que já conseguiu realmente confirmar aquilo que foi exposto na constelação. Então a constelação revela aquilo que é permitido revelar e que não está no consciente da pessoa.
tem muita coisa, né, que a família esconde, né? Nossa, É uma questão de vergonha, sei lá, porque depende é questão muito da própria sociedade, da, né, da cultura da é, época, né? Eu me lembro quando eu era criança, isso é o quê? 40 anos atrás, 50 anos atrás, que essa história das pessoas com doença mental, alcoólatras, doença mental, a síndrome de Down era considerado um fato vergonhoso numa família. sim, os hospitais, né, eram bem estruturados, até mesmo a lepra, né, tinha um leprosário, né, hoje Se afastar, né, eles eram afastados completamente, e isso é o quê? É a falta de acolhimento familiar, a pessoa é excluída. É como se não existisse. Você vê casos de uma geração inteira de não saber que existia aquele membro. Eu lembro que teve um caso de uma constelação aqui, e aí apareceu uma situação com a mãe da pessoa que ele veio constelar a doença da mãe, né? Que a mãe estava tendo um tipo de demência que não era Alzheimer. E ele ficou encucado, não aceitava, tinha todo o direito de não aceitar a doença da mãe, é claro. Né? E aí apareceu um familiar que tinha sido excluído. E eu perguntei, né? E que ele já era de idade, tinha mais ou menos uns 50 anos. Eu falei, perguntei para ele, mas você sabe se você teve realmente um tio que foi excluído da família, tal, por algum problema mental, alguma coisa assim? Ele falou assim, sabe que eu não sei. Ele falou, para minha mãe não tem condição de perguntar, porque ela já não lembra nem o que era de ontem, né? E aí ele lembrou, tinha uma tia lá da família que tinha mais ou menos a idade da mãe, mas que estava lúcida. E ele foi conversar se existiu isso realmente. Você acredita que sim? Ele cresceu, já tinha 50 anos, já era pai, e não sabia que tinha existido. Aí falou, né, que tiraram, colocou, e ele acabou morrendo no hospital psiquiátrico. Mas era comum, Renilde, era comum, há 40, 50 anos atrás, era comum. As pessoas cresciam, os jovens que não chegaram a conhecer aquele excluído, aquela excluída, cresciam sem saber, porque se tornava um segredo tão forte e fechado na família que ninguém falava. Então imagina, essa pessoa morria absolutamente só, com familiares, com família, com tudo, mas absolutamente só. Isso causa um desequilíbrio enorme dentro do sistema. Outra coisa que causa um desequilíbrio grande no sistema é o fato, por exemplo, da pessoa que não consegue aceitar a hierarquia. Dentro da constelação, você tem que reverenciar os mais velhos. Então, a irmã mais nova tem que reverenciar o irmão mais velho e os filhos têm que reverenciar os pais. Às vezes acontecem casos que realmente foi uma situação muito sofrida durante o processo de juventude, durante a infância, os pais fizeram N coisas que aquela pessoa não concorda. Beleza, a pessoa pode não concordar, mas ela tem que reverenciar os pais e ela tem que aceitá-los como eles são. Até você pode realmente dizer, eu não concordo, mas eu tenho que aceitar. Eu aceito. A missão traz desequilíbrio. E você vê também, né, que outro dia apareceu uma moça de constelação aqui, que ela assumiu o papel de pai dentro de casa. É outra coisa que não trouxe um desequilíbrio. Nossa, era um desequilíbrio muito grande para a vida dela. Então ela acarretou uma série e ela já estava há 4 anos desempregada. E ela tinha, por um processo lá da vida dela, ela tinha assumido o lugar do pai. O problema é se sentir superior hierarquicamente, né? Assumir a posição hierárquica que não lhe pertence. E às vezes a pessoa se sente assim, só que ela não percebe. Mas é inconsciente, aí que tá, é nível inconsciente, não tem jeito. E aí, enquanto você não resolve esse problema, o desequilíbrio está lá e vai afetando, inclusive as gerações sucedentes, né? E ela tinha vários problemas. Ela tinha problema de não ter emprego, eu estava há muitos anos e tinha um ótimo currículo. Ela desempregada há uns 4 anos. E tinha também problema com relacionamentos. Não conseguia namorar, uma moça bonita e tal, não conseguia. E aí a constelação
mostrou justamente isso, e aí a pessoa não aceita, né? O primeiro impacto é sempre, né? Ela ficou meio assim, depois aí ela me mandou uns e-mails e tal, né, perguntando, porque ninguém me falou nada, não sei o que, aquelas histórias. E eu tive que fazer a tradução da constelação para ela, e parece que caíram todas as fichas, ela me agradeceu bastante, falou, olha, não vou julgar o trabalho do constelador, isso aí eu não vou falar comigo. Mas dentro da constelação existem umas coisas, e que é muito fácil a gente ver as ordens, né? É claro. Não, é difícil. Eu não vou julgar qual que é o problema, mas assim... Pessoas que, por exemplo, não tiveram a presença paterna. É muito difícil você reverenciar o pai. Mas se não houver isso, se não houver essa inclusão desse pai, por mais ausente que ele tenha sido, e se não houver a aceitação de que, seja lá como ele for, ou como ele foi, a sua vida veio através dele e da sua mãe, se não houver essa reverência, a sua vida não deslancha. Porque é uma reverência, além de reverência, é uma gratidão pela vida. Exatamente. Querendo ou não, por pior que eles sejam, eles te deram a vida. Nos deram a oportunidade de evoluir. Porque a gente vem para essa vida para evoluir. Não fosse através deles, nós não teríamos tido essa oportunidade. Mas é difícil, é um processo que não é muito... Inicialmente, o impacto é muito doloroso. E a pessoa tem, por isso que eu digo que às vezes uma só constelação não resolve o problema. Porque é aquilo, por mais que o representante esteja lá, a sua crença interior acaba também se refletindo de alguma forma. E às vezes, numa primeira constelação, até pode haver a reverência, mas não é uma coisa totalmente de coração. É um processo que, eu digo, que abre uma porta para você se trabalhar e depois refazer essa constelação sabendo que é exatamente aquilo que você quer fazer. Que você quer melhorar. No primeiro momento, você concorda comigo, que a pessoa que não conhece nenhum tipo de terapia já partir para uma constelação, porque um amigo, geralmente um amigo da gente que fez a Durolha, vai e faz a constelação que vai resolver esse seu problema. E você vem, mas se você nunca fez nenhum tipo de terapia... É um choque muito grande, é um choque enorme. Mas eu digo que a constelação, ela mexe de qualquer forma. Eu falo a mesma coisa, você aceitando, não aceitando, ela tá ali reverberando e ela vai fazer o papel dela. E é engraçado porque às vezes ela demora muito pouco tempo, às vezes em uma semana você já sente uma mudança extraordinária. Às vezes demora bem mais tempo. Mas no meu caso, eu senti assim muito rápido o efeito benéfico e ele foi reverberando assim por meses, sabe? Muitos meses eu ainda sentia que aquilo era em função daquela constelação. Mas tudo depende, não funciona igualmente para todas as pessoas. Mas que ela funciona e que ela atua de alguma forma, querendo você ou não, ela atua. Com certeza. Se desculpa eu expor, mas você também tem um caso muito interessante de família, que é o caso do seu netinho, né? Que Sim. Estava internado, né? E você fez, foi no dia seguinte que já teve a cura? Foi. Bom, e esse é um caso, é até uma coisa interessantíssima, né? Porque o meu filho escolheu casar com uma descendente de japoneses. E o menino nasceu, o primeiro neto, do lado dela e tudo, com um problema muito sério de pulmão. Ele, com 2 anos, ele teve 3 pneumonias. E levando em conta a medicina tradicional chinesa, que diz que a emoção do pulmão é a tristeza, eu resolvi fazer uma constelação. Falei, não é possível, né? Não é possível porque uma criança de 2 anos já está nesse ponto, tem alguma coisa aí mexendo. E outra coisa, a gente não abre a constelação pelos outros. Eu pude abrir porque no caso era o meu neto. E ele fala, ele está no meu sistema. A gente não pode fazer uma constelação por um amigo, sei lá. Por uma pessoa que não autorize, por uma pessoa que né? não autorize, não pode. Eu consegui em função dele ser meu neto. E o que apareceu na constelação é que a família da minha nora não aceitava o fato dele ser filho de um brasileiro, dele ser mestiço.
porque a gente não acredita, né? Estamos em 2017, mas olha, né? existe, isso é um outro caso também, quando existe imigrantes que não reverenciam o país, eles se complicam terrivelmente, a vida fica complicada, porque tem muita gente que sai fugida do próprio país e esquece ou cria um sentimento de desconforto, de desagrado, e se você não volta a reverenciar aquele país, você também se enrola. Mas aí no caso do meu netinho, ele nunca mais resolveu o problema, ele teve que drenar dessa última vez, que eu fiquei muito preocupada, tiveram que colocar um dreno no pulmãozinho dele, uma criança de 2 anos. Tanto sofrimento, né? Judiação, né? E aí, depois disso, ele nunca mais teve esse problema de pneumonia, de pulmão. Passou. Olha só. Se bem que eu ainda, vou dizer sinceramente para você, eu tenho algumas constelações para fazer naquele campo ali. Mas o problema da tristeza já foi tratando, né? A avó, que ele fica muito com a avó materna, porque eles moram longe de São Paulo, e a minha nora trabalha, então no período que ela trabalha, as crianças ficam com a avó materna. O sentimento era, ele se solidarizou com o sentimento da avó, da tristeza. Ela tinha uma tristeza. Ela tinha tristeza porque ela queria que a filha casasse com um japonês. Com um descendente de japonês, né? E ela casou com um estrangeiro. São coisas que são, né, às vezes difíceis de explicar, mas tá aí, ó, acontece. O sentimento tá aí dentro do sistema, né, e tem sem querer, né, ela tinha uma certa rejeição, por mais amor que ela podia demonstrar pela criança. Aquilo é um inconsciente, né, Renin? Não é nada consciente, é totalmente inconsciente. E aquela criança sentindo aquilo, né? Eu lembro da constelação dele, que você estava bem preocupada, que ele estava doentinho na época, né? Estava com dreno, foi quando fizeram a drenagem e tudo, o menino ficou internado. E é uma judiação, foi submetido a um processo invasivo, doloroso, com anestesia e tudo mais, com uma criança de 2 anos, né? A minha nora grávida na segunda gestação já, tudo, sabe, um menino todo sofrendo ali, porque, lógico, muito pequeno, sofrendo, não tinha posição, só para ficar no colo, tinha que se revezar para pegar a criança no colo. Foi todo um processo muito dolorido. E aí eu achei que tinha alguma coisa estranha, não? Porque não é possível uma criança de 2 anos ter 3 pneumonias. Seguidas, não é normal, né? Não é normal. Só pode ter alguma outra coisa. E a constelação revelou isso. E foi muito bom, foi muito benéfico. E ele tá lá, firme e forte agora. Quantos aninhos ele tem agora? Ele tá com 3, vai fazer 4 esse ano. E nunca mais teve. Não teve mais o problema de pulmão. Aí você vê que interessante. Mas funciona mesmo. Eu sou suspeita para falar da constelação, que eu gosto muito de constelação também. Não, existem vários tipos de constelação. Eu, particularmente, acho Bert Hellinger uma sumidade por ter desenvolvido esse conceito, por ter levado à frente e criado essa terapia, que é fantástica. Porém, eu e ele não iríamos dar muito certo. Porque ele, muito germanicamente, ele fazia e faz cada vez mais agora as constelações dele, sem explicar nada. Então, você vai, confia e fim de papo. E funciona. Funciona super bem. Porém, não explica nada. Nós aqui já temos uma visão mais humanística da coisa, porque a gente costuma, pelo menos para a pessoa que foi constelada, dar uma explicação. E eu acho que isso é muito importante. Essa parte não é do Bert Hellinger, porque ele não explica mesmo. Ele faz... a pessoa sai boiando, né? Exatamente. A primeira vez que eu fiz, eu saí boiando. E aí eu falei, pera, não é possível. Mas como eu senti que a coisa funcionou de alguma forma, eu decidi insistir. E aí acabei fazendo o curso e me tornando uma consteladora. Então, existem diferentes tipos de constelação de consteladores. Eu gosto muito da base do Bert Hellinger com uma visão mais humanística, onde a gente pode, pelo menos, explicar para a pessoa que tem um impacto muito grande quando ela vivencia ali no campo uma coisa totalmente inconsciente,
que ela não fazia a menor ideia que existia e que tem um impacto muito forte. Então eu acho que é muito importante essa visão humanística. Agora, cabe reforçar que não tem absolutamente nada a ver com o espiritual. A constelação é energética, é energia, é um campo energético que se abre. É a energia daquele sistema familiar que se tem acesso ali durante a constelação. Ninguém carrega problemas depois, não pega nada disso. Terminou a constelação, acabou tudo, fechou o campo, acabou tudo. Não tem absolutamente nada a ver com espiritualidade, com mediunidade, com, sabe, alguém receber o antepassado do outro ali, nada disso. Nada a ver. É absolutamente energético. É mesmo porque é uma leitura do campo, né, que Justamente. o constelador faz ali, né? Exatamente. Por isso deixar fluir, porque qualquer movimento, qualquer ato, qualquer palavra pode indicar uma série de coisas. E essa leitura de campo que a gente faz. E, embora a gente saiba que tem por aí já muita gente querendo criar em cima da constelação. Eu já vi bastante, né? Como eu estava te falando, eu já vi uns 2, 3 tipos de constelação. Eu fico... Tem umas coisas em constelação grupal. Pera, eu consigo entender a constelação em grupo, onde a gente tem um constelado e a gente constela um aspecto, alguma coisa daquela pessoa, que incomoda aquela pessoa, e nós temos representantes que formam um grupo para aquele constelado. Agora, pegar 3, 4, 5 pessoas que têm um determinado tipo de aspecto em comum e constelar todo mundo ao mesmo tempo, eu também não consigo entender, né, Rê? Porque, normalmente, aquele aspecto constelado remete a quê? Remete a um ponto no passado daquela pessoa. Dentro do sistema familiar daquela pessoa. Como é que eu posso 3, 4 e constelar 3, 4 ao mesmo tempo se o sistema familiar para cada um é um? E cada um tem uma história de vida, cada família tem uma história diferente de vida. Não tem como. Mas enfim, eu já vi bastante coisa aí sobre constelação também, né? E às vezes eu falo, gente, eu preciso de ver o que é isso. Para ver se faz sentido. Eu acho assim, você particularizar o seu atendimento é uma coisa. Claro. Porque cada um tem uma forma de trabalho. E não fugir, né? Que quando eu ensino tarô, né? Não criar demais, né? Não fugir no sentido que é. É claro, Vou falar, você joga também baralho cigano, você vai entender o que eu falo, né? A gente tem ali a figura do cavalheiro. Não adianta dizer que o cavaleiro seria, por exemplo, dificuldades, porque você está dando um outro sentido para a carta. Claro. Então, assim, não dá para você fugir muito do que é a constelação, Exatamente. E aí, depende de cada história familiar. Como vai se desenrolar uma constelação? Como você mistura 4, 5 famílias ao mesmo tempo e constela? Eu não fui ver, eu não tive oportunidade, mas eu gostaria muito de ver como é que isso funciona, porque eu não consigo entender essa forma de constelar. Para mim, a constelação é realmente muito pontual, funciona, atua independentemente da pessoa acreditar ou não, da pessoa aceitar ou não, vai funcionar. A pessoa aceitando, ela pode trabalhar muito mais coisa, muito mais rapidamente. Não aceitando, também vai funcionar, pode demorar um pouquinho mais. Pois é, como a gente fala, todas as terapias funcionam muito bem para bichinho e para criança. Claro, porque não tem filtro. Não questionam, não tem filtro, não contestam, né? Você sabe que nós também podemos constelar os nossos animais de estimação, né? Sim. Já existem muitos estudos, inclusive do próprio Sheldon, a respeito disso. Dos animais de estimação que acabam assimilando e se incorporando aos nossos sistemas. Existem casos de animais que se solidarizaram com alguma pessoa da família do tutor e acabaram desenvolvendo problemas cardíacos, etc. E tal, e uma constelação foi revelado. Então já temos a oportunidade de fazer constelação dos nossos bichinhos também. Isso é verdade, que eu tenho caso de 3 animais em casa. 2, infelizmente, a gente não conseguiu salvar, porque... E todos os problemas renais, né? Foram muito graves, né? Mas o terceiro, que é o faísca que eu tenho até hoje,
Quando eu percebi que, né, gato é incrível, né? Quando não tá muito bem, ele começa a fazer xixi fora. Não, e ele se esconde também, né? E ele fez xixi no tanque, meu tanque de louça branco, e era uma poça de sangue. E o Márcio estava em casa no dia, eu falei, você cortou o dedo, lavou a mão no tanque, né? Ele, não, aí quando a gente foi, aí eu peguei um guardanapo, molhei e cheirei, né? Aí já veio, sabe aquela coisa, sua intenção é xixi de gato. E pra ter certeza, eu cheirei pra ver, falei que era. Aí eu percebi que tinha uma areiazinha. Veterinário na hora, né? Veterinário nele. E sorte que, como eu levei a tempo, tava começando, então a bexiguinha não tava cheia, porque você tem refluxo de urina, tem uma série de coisas. Mas ele. E todos se solidarizam com o problema. Ou da minha mãe, né? A cachorrinha era o problema da minha mãe. E os dois gatos, um que eu perdi e o outro, o Faísca hoje, com os problemas do Márcio. Sabe por quê? Como nós já até comentamos hoje, o animal no habitat natural dele, ele não tem esses tipos de doenças que são comuns em humanos. Então você nunca ouviu falar que um leão na selva morreu de câncer, ou um urso teve lá um problema renal, que depende de emoções. Agora, os animais, nossos animais domésticos, eles acabam agindo como para-raios para a gente. Então a gente acaba passando para eles uma gama de emoções que no habitat natural eles não têm, e eles se solidarizam a nós e acabam desenvolvendo doenças graves até. Porque, por exemplo, câncer num animal, o problema é seu, não é do animal. São coisas que você está somatizando ali, né? E é interessante mesmo fazer a constelação, porque de repente na constelação é mostrado, né? Exatamente. Às vezes você não tem nem ideia que possa ser você. E aí você acaba tendo uma possibilidade de trabalhar aquilo e resolver o problema, porque eu acho que o mais importante é você poder resolver um problema. A constelação é muito boa por isso. Resolve do animalzinho e resolve o seu, né? Exatamente. Exatamente. O bichinho é até bom que você mata dois coelhos, não mata só não. a cajedada. Infelizmente, nosso tempo acabou. O assunto é muito bom, a constelação é bastante interessante. Quem quiser informações sobre a Temis, né, sobre as terapias dela, tanto da cromocultura como da constelação, vocês podem dar uma ligadinha aqui na Agnes, o 21297401, ou entrar em contato direto com ela no WhatsApp dela. 963213301. Ótimo. Aí dá uma ligadinha. Não, no WhatsApp. No WhatsApp é só mandar um recadinho que a gente responde. Isso. E obrigada, Temis. Fica aí um convite para uma outra oportunidade. É um prazer. Você fazendo mais terapias, vem falar sobre outras terapias, que você também tem aromaterapia, né? Você trabalha. Tem aromaterapia. Também tem a mesa radiônica. Tem as runas, tem uma opção de coisa. Tem as runas, né? Pode vir falar de runas, o baralho cigano também. Uma próxima oportunidade eu venho sim, é só convidar que eu tô aqui. Temas não vão faltar. Então, eu que agradeço a oportunidade, agradeço a todos. Se houver alguma dúvida, continuamos à disposição, é só entrar em contato com a Renilde e a gente responde. Isso, aí responde a dúvida que a pessoa possa ter. Muito obrigada. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Então, pessoal, chegamos agora à hora tão esperada do programa, que nós temos as previsões. Hoje eu vou fazer com o tarô. As semanas anteriores eu fiz com o baralho cigano. Então, hoje eu vou tirar os arcanos maiores do tarô. E também a gente vai para a nossa agenda, né? Vamos dar os recadinhos da agenda da Agnes Natoterapias, das nossas atividades, dos nossos eventos, o que está acontecendo, né, para você vir e participar ativamente aqui do nosso espaço. Sempre tem alguma coisa interessante para você fazer, para você conhecer um pouco mais do mundo holístico, quem não conhece, né, do mundo holístico, do mundo esotérico, para quem não conhece, quer aprender um pouquinho. E para quem já conhece, desfrutar, né? Tem muita gente que conhece e adora, né? Então vamos deixar de papo. Vamos tirar 3 arcanos maiores aqui para a semana. Vamos ver como que vai ser aqui a previsão da semana. Uma semana aí
com feriado prolongado, segunda-feira é feriado, né, gente? Cheia de impasses, porque nós, no mundo político, tá realmente uma coisa bastante... tá alguma coisa pegando ali, né? Tem alguma coisa que não tá de acordo. E nessa sexta-feira tá prevista uma paralisação geral, tem uma série de manifestações que eu acho isso legal, né? Pacificamente é muito bom, é muito legal. A gente tem mesmo que colocar aí, né, que estamos insatisfeitos, que as coisas não estão de acordo, que isso não é uma coisa legal pra gente. Bom, enfim, a jogada começa com a estrela no arcano 17. Nós temos na segunda carta, a carta do meio, o julgamento, o arcano 22, e encerrando com o diabo, o arcano 15. Eu tenho para mim que é uma semana assim, muito cheia de esperanças. A gente tem que ser contra mesmo essas coisas que estão aí e tem que se manifestar mesmo. E através dessa manifestação a gente tem o renascimento, as coisas vão mudar sim, né? O julgamento na casa 2 vem para dizer isso. Tem uma esperança, né, com a estrela e tem uma chance muito grande de mudança. Então a gente tem que correr atrás aí, tem que fazer essa roda girar, não é mesmo? Então tem uma semana aí muito boa, né, com chances de mudança. Então quem está querendo fazer alguma coisa, procurar um emprego ou dar uma agitada aí nos negócios, na profissão, tem grandes chances de mudanças, mas tem que saber negociar. O negociador aí é o diabo. Tem que saber negociar, tem que saber botar a boca no trombone. Porque quem não fala, não aparece, não é mesmo? Então vamos aos nossos recadinhos? Vamos aos recadinhos da Agnes Natoterapias. Vamos aqui. Olha, a gente continua aí com as doações de Diksha, com a constelação familiar, a gente continua com os ambulatórios aí. O nosso ambulatório, na verdade, é uma clínica social. Nós fazemos atendimentos a preços populares para quem não pode pagar um valor de uma consulta cheia. Nessa clínica social, a gente tem atendimentos com Reiki, Florais Saint-Germain, homeopatias, psicanálise, tá? Então, quem quiser maiores informações dessa clínica social da Agnes Natoterapias, dá uma ligadinha no 2129-7401. 2129-7401. E todas as terças-feiras nós temos a doação de Diksha lá com a Mariana Rodrigues, a partir das 19 horas. Então, se você quer saber mais informações, dá uma ligadinha lá pra gente no 2129-7401. 2129-7401. E a gente continua com os cursos de reciclagem de tarô, baralho cigano e plantas medicinais. Temos também as aulas semanais de yoga, dança cigana e dança do ventre. A gente vai começar também com uma roda de dança circular, né? Pelo menos nosso planejamento é em uma lua nova, a gente fazer fazer danças, né, para melhorar o planejamento, os projetos, enfim, né, muita coisa boa que a gente pode alcançar com a dança circular. Então, querendo informações sobre qualquer atendimento da gente ou sobre essas aulas aí, dá uma ligadinha lá na Agnes Natoterapias, no 2129-7401. 2129-7401. Então, gente, no dia 30 de abril, nesse domingo, a gente tá com as tardes de meditações com os raios. Nós vamos meditar com o segundo, o terceiro e o quarto raio dos mestres, a partir das 15 horas. Que mais que a gente tem aqui? A partir do dia 6 de maio, a gente vai ter aí um workshop de marketing digital com a Mariana Rodrigues, das 9 às 12, no sábado. É um precinho de R$80, é um preço legal. E vamos lá, né, gente? Porque geralmente a gente não sabe, né? Os autônomos, os terapeutas, a gente não sabe divulgar nossas coisas.
Então vamos lá, né? Vamos fazer esse cursinho, tá baratinho. Ela vai ensinar ferramenta por ferramenta, porque não é fácil. Vai ensinar YouTube, vai ensinar Facebook, vai ensinar Instagram. Então dá uma ligadinha lá pra gente, agenda lá, ou entra no evento, né? Dá uma ligadinha que eu vou te falar. Tem um evento disso no Facebook e através de lá você pode comprar também o seu ingresso. Então dá uma ligadinha lá no 2129-7401, 2129-7401. No dia 10 de maio nós vamos ter a bênção do útero, lá na Agnes. No dia 20 a gente tem novamente a meditação com o quinto raio. No dia 21 de maio a gente tem o encontro do Círculo de Mulheres, também é muito interessante. E no dia 25 de maio nós temos uma palestra sobre constelação familiar sistêmica com a Margarete Palazzi. A Margarete Palazzi é a nossa professora de constelação. Ela está trazendo atendimentos e um curso maravilhoso. É algo que você ainda não viu aqui em São Paulo. Um curso bastante completo e profissionalizante, com certeza. No dia 27 de maio nós temos a oficina de mandalas Olho de Deus, lá com a Ana Carolina Fonseca. É maravilhosa essa mandala, né? Então vamos pegar a energia com a Vovó Aranha e vamos tecer mais alguma coisa, né? E no dia 27 de maio nós temos um workshop lá sobre os 12 trabalhos de Hércules. Então a gente vai fazer ali, buscando dentro dos 12 trabalhos de Hércules, nós vamos achar a astrologia e o tarô iniciático. Vamos ver os temperamentos humanos, né, da antroposofia e também o perfil comportamental da PNL, lá com Orlando de Freitas, também comunicador aqui da rádio. Então, se você quer saber informações, quiser saber mais sobre atendimentos, lá nós temos acupuntura, nós temos massoterapia, nós temos atendimentos de coach, nós temos psicoterapia reencarnacionista, nós temos florais, nós temos reiki. Então, se vocês querem saber informações sobre isso e mais um pouco, dá uma ligadinha lá pra gente no 2129-7401. 2129-7401. E até mais, gente. A gente tá ficando aqui. Eu desejo para vocês um ótimo fim de tarde, um ótimo fim de noite, na verdade, né? Porque já são 19 horas quase. Uma ótima semana para vocês, bastante iluminada. Um excelente final de semana prolongado para vocês. Um ótimo feriado de 1º de maio. Né? Vamos fazer boas vibrações aí, vamos nos manifestar para o povo ver que nós não somos bobos e temos que ficar calados, não é verdade? E até a próxima terça-feira com mais uma entrevista. Né? Vamos trazer a entrevista com a Ana Carolina Fonseca e ela vai estar falando de amamentação. Né? Hoje em dia, então se você tem aí alguém que se interesse pelo assunto, dá uma ligadinha pra gente no 2129-7401 e pede informações. E também fica ligado, porque ela também faz atendimento, né? E também fica ligado na próxima terça-feira na entrevista dela. Vocês vão descobrir coisas mega interessantes. Tchau, pessoal, e namastê! Você acabou de ouvir o programa Despertar do Conhecimento com Reni de Santos.